Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre números fracionários. Vocês conhecem os números fracionários? Também são conhecidos como frações, ok? E a gente vai estudar um pouquinho sobre eles hoje. Vamos lá? Bom, primeiro a gente precisa saber o que é uma fração, né? Então, a fração ela é uma parte do inteiro, tá? Aqui, ó, nós temos essa pizza. Ela foi dividida em 8 pedaços. Desses 8 pedaços, eu tirei um pedaço. Então, a fração que eu formei aqui foi 1/8. Entendam, esse 8 ele representa a quantidade de pedaços que foram partidos dessa pizza. E o 1, a quantidade que foi tomada. Aqui, ó, essa outra pizza, ela também foi fatiada, vamos contar aqui em quantas partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa pizza ela foi cortada em 8 fatias. Dessas 8, uma está sendo retirada. Então, a fração que eu formo é 1/8. Só que, para facilitar, a gente tem a nomenclatura desses números. O número da fração que fica em cima, ele vai se chamar numerador. E o número de baixo, ele vai se chamar denominador. Então, o numerador, ele é composto pela parte que foi tomada. E o denominador é a quantidade total que a figura foi dividida, ok? Parece confuso, né? Mas não é. Olha só como vai ficar mais fácil. Primeiro a gente vai aprender a ler a fração. Então, assim, ó, o numerador ele vai se chamar da mesma forma. O numerador é normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito. Já o denominador, que é esse númerozinho que fica aqui embaixo, esse sim, ele vai mudar de nome, ele vai ficar com nomes especiais. E aí ele vai poder se chamar inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E aí, do 11 em diante, vai mudar um pouquinho. A gente vai colocar o nome do número mais a palavra avos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a fração 1/9, certo? 1/9. Mas vamos supor que aqui no lugar do 9 fosse o 13. Como é que eu iria ler essa fração? 1/13, ok? Se aqui no numerador eu tivesse o 4 e aqui no denominador eu tivesse o 15, eu leria 4/15, ok? Então vamos treinar um pouquinho. Aqui, ó, como vocês podem ver, temos a representação em desenho, né, dessas frações, que é para facilitar. Aqui, ó, eu tenho essa fração com o numerador 1 e o denominador 2. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a figura está dividida ao meio. Então, essa fração ela vai se chamar 1/2. Agora a fração aqui do lado. Como vocês podem ver, a figura ela foi dividida em 4 partes e somente 2 foram pintadas. O que isso quer dizer? Que a quantidade de partes aqui que a figura foi dividida vai me indicar o denominador. E a quantidade que foi pintada vai me indicar o numerador. Então, essa fração ela se chama 2/4. Na fração seguinte, a figura foi dividida em 6 partes e foram pintadas 3. Então, já me indicou que essa fração se chama 3/6. E nessa última figura aqui, nós temos uma figura dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, 4 estão pintadas. Então, se a figura está dividida em 8 partes, o meu denominador será 8. Se está pintado 4 partes, meu numerador vai ser
4. E aí, como é que eu vou ler essa fração? 4/8. Vamos continuar aqui. Atentem-se que temos duas frações iguais. E por que ela foi colocada assim? Para mostrar para vocês que a gente pode representar a mesma fração de formas diferentes. Na primeira fração, eu representei com um círculo. Na terceira fração, eu representei com um quadrado, tá? Você pode usar as duas formas, não tem problema. A primeira fração é um círculo dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes, uma foi tomada. Então, eu formei a fração com um numerador 1 e um denominador 4. E como que eu vou ler essa fração? 1/4. Na segunda fração, eu tenho um círculo dividido em 8 partes iguais. Então, o meu denominador será 8. Dessas 8 partes, 2 estão pintadas. Então, o meu numerador será 2. Pronto, formei a minha fração. Como é que eu vou ler? 2/8, ok? Agora, aqui ao lado, eu tenho um quadrado dividido em 4 partes iguais. Já encontrei o meu denominador, que será 4. E está pintada uma única parte. Então, o meu numerador será 1. E eu vou ler essa fração como 1/4. Agora, muita atenção nessa última. Eu tenho um quadrado e ele foi dividido em 16 partes iguais. Pronto, achei o meu denominador, 16. Pintei 4, então eu tenho o numerador 4. Agora, na hora de ler essa fração, eu preciso ter um cuidado, porque lembra que qualquer número acima de 11, quando ele for denominador, eu preciso acrescentar a palavra avos. Então, essa fração eu vou ler 4/16. Agora a gente tem as frações especiais. Não é difícil, calma, vocês vão ver. Olha só. Aqui eu tenho a fração com o numerador 1 e o denominador 10. Toda vez que a fração tiver o denominador 10, a gente vai chamar de décimo. Então, aqui eu tenho 1/10. Agora, se o meu numerador fosse 2 e o meu denominador fosse 10, eu leria 2/10. Agora, se o numerador fosse 3 e o denominador fosse 10, como é que eu iria ler? 3/10, ok? Agora, eu tenho aqui uma fração com o denominador 100 e eu vou chamá-la de centésimo. Nesse caso, a fração aqui é 1/100. Mas se o meu numerador fosse 9, seria 9/100, ok? Agora eu tenho uma fração com um denominador 1000. E aí eu vou chamá-la de milésimo. Nesse caso, meu numerador é 1, então ficou 1/1000. Mas se meu numerador fosse 8, com o denominador 1000, 8/1000, ok? Agora a gente vai representar essas frações em forma de desenho, como a gente viu lá no exercício anterior. Olha só, eu tenho uma fração que eu vou chamar ela aqui de 3/10. Por quê? Porque o meu denominador é 10. Se o denominador é 10, eu tenho que chamar de décimo. Então, são 3/10. E aí, eu fiz aqui um quadrado. Posso representar com um círculo? Pode, não tem problema. Mas eu escolhi o quadrado. Na verdade, é um retângulo. E aí, o que acontece? Eu tenho o denominador 10, então eu sei que eu preciso dividir essa figura em 10 partes iguais, ok? Dividi a minha figura em 10 partes iguais. O numerador está me indicando quantas partes eu tenho que pintar. Nesse caso, são 3. Pronto, pintei 3 partes. Então, a minha fração está sendo representada em forma de desenho, 3/10.
como vocês podem ver aqui, a figura foi dividida em 10 partes, né, de acordo com o denominador, e aqui eu pintei 3 partes que me foi indicada aqui, ó, no numerador, ok? Vamos praticar um pouquinho? Então vamos lá. Na figura da letra A, que fração eu vou indicar aí? Já descobriram? Eu preciso contar quantas partes tem para achar o meu denominador, e as partes pintadas é que será o meu numerador. Nesse caso aqui, a gente tem 8/18. Na letra B, essa figura está dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, 6 estão pintadas. Então, a minha fração será 6/8. E a letra C? 4/9. Tentem fazer e vamos ver se vocês já aprenderam. A letra D, já descobriram? 4/10. A letra E. Essa figura ela está dividida em 6 partes iguais. 3 foram pintadas. Como se chamará essa fração? 3/6. Agora, lá em cima, na letra F. Essa figura ela foi dividida em 5 partes. Dessas 5, 4 foram pintadas. Então, temos 4/5. Na letra G, 16 avos. Não esqueçam do avos, ok? Na letra H, 2/6. E na letra I, muito fácil, 1/2. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!